Como também tem gente que nasce com propensão a determinados usos de drogas. Outros são induzidos pela prática. Outros chegam lá pela angústia. A grande quantidade de pessoas chegam às drogas por angústia, buscando anestésico, buscando diminuição de aflição existencial ou de perturbação no ser ou na vida. Há aqueles, no entanto, que parece já nasceram com tendências. Algumas vezes são heranças familiares, outras vezes não. Eu tive amigos que muito cedinho já tinham fissura em droga. E não era o pai nem era a mãe. Era o tal do cheirinho de ololó. Já ouviu falar nisso? Então, eu tive amigos quando eu cheguei no Rio. Já ouvi falar. Com 10, 11 anos de idade, que o garotado era cheirinho de ololó. Sim. Eu, por exemplo, não tinha nem ideia do que era, mas quando eu cheirei a primeira vez com 11, 12 anos, eu adorei. Aí encontrei a fome com a vontade de comer. Você foi forte na Loló, Caio? Eu era forte no que aparecia, no que apresentavam. Clínica geral. Eu não andava comprando. Mucimidão você ia, mas né? eu tinha amigos de manhã, de tarde, de noite me oferecendo tudo. Como diziam que eu era uma boa companhia e atraía companhias femininas, então um cara com esse currículo, aí chegava bem. Recebe drogas de todos os lados. Exatamente. Mas nem sempre é um mecanismo a revelia. Na maioria das vezes, quando ele se torna revelia, é porque ele começou como indução, aí chega a hora em que o cara não consegue mais parar. No segundo momento que ele Já vai é um segundo momento. no segundo momento. É como o álcool. Posteriori, né? O álcool também. Também, mesma coisa, mesmo processo, com muitas categorias diferentes de usuários. Mas e aí? Aí eu peguei 3 comportamentos a revelia aqui, que hoje em dia são muito mencionados pela mídia geral e estão aí presentes na sociedade, que é o toque, o transtorno bipolar e a depressão. Depressão é um mal, né? Que assola. Hoje eu estava vendo coisas sobre depressão. É triste demais. Também não dá para caracterizar e categorizar com uma linha só, com um parâmetro só. Existe um espectro de uma variedade, um degradê enorme. Então, tanto existem situações de toque que se instalam muito cedo na vida de pessoas. Eu, por exemplo, tinha uma tendência enorme para o toque. Eu fiquei gago com 7 anos. Um gago traumatizado com o que estava acontecendo com meu pai, com a minha mãe, separação, divórcio, isso e aquilo. Não tinha divórcio, só tinha desquite, separação. Desquite. E aí, mas havia outras coisas em mim que, especialmente a minha avó materna, dizia que eu era compulsivo. Ela dizia, o Caio Fábio qual era a expressão que ela usava? É de cegueira. É de cegueira? É de cegueira. Era o compulsivo dela. Era. De cegueira. É de cegueira. Legal. Ele embarca nas cegueiras. Aí eu não conseguia parar, eu ia. Aí quando eu cheguei, por exemplo, aos 9 para 10 anos, eu comecei a ter muitos tiques nervosos. Não conseguia parar o braço, ele rodava, eu era esse. Eu apertava os olhos até não conseguir mais. Parecia que se eu não colasse os olhos um no outro, eu não conseguia mais abrir. Que coisa, hein, cara? Desespero. Isso durou algum tempo. Eu tive vários tiques desse tipo, com um potencial de virar o famoso transtorno obsessivo compulsivo enorme. Na realidade, eu sofri de transtornos obsessivos compulsivos em várias áreas da vida até me converter. O milagre foi que o evangelho entrou em mim e fez pum! Fez uma limpeza. Acabou do dia para a noite. Foi uma loucura.
E o jejum e a oração foram a terapia. A leitura do Evangelho foi o desenvolvimento da cura. Jesus foi o meu terapeuta. E continua sendo. Amém, cara. E aí? Porque ele tira o pecado. Tira o pecado. Né? Ele perdoa e tira a tua condenação. Ele tira hoje. Suspende a tua angústia. Segue. E vai. Toma teu leite e anda. Ele tira. Hoje tirou ontem. E vai tirar amanhã. Quando você crê nisso, vem uma paz para o coração extraordinário. Ele tira. Acabou. Acabou. Tem muitas coisas assim. Mas foi lindo. E sofrimentos que pessoas carregam, muitas vezes por causa desses transtornos e dessas promptnesses, dessas subtezas que acontecem. Quer dizer, eu me lembro quando eu morava na Califórnia, foi a primeira vez que como é o nome dela? Iona, a atriz, bem novinha, uma excelente atriz, Iona Ryder. É esse eu sei o nome quem dela? mas eu não tô lembrando. Foi a primeira vez que ela foi presa, eu morava lá, naquele período. E eu olhei para aquela menina tão bonita, tão legal, uma atriz linda. E os telejornais à noite bombardeando, porque ela tinha apanhado uma besteira, era tudo bobagem, calcinha, chocolate, ela podia comprar a loja, mas não conseguia não meter a mão numa bagulhada daquela. Pois é. Aí, velhos, idosos também. Eu tenho alguns casos de pessoas amigas que, à medida em que foram chegando aos 50, 55, ficaram cleptomaníacos. E você sabe que essa é uma coisa que dá muito mais em mulher do que em homem. Você quase não tem o registro disso em homens. Você tem mais em meninas, adolescentes e em mulheres de uma certa idade para frente. Eu te falei de uma cantora famosa, eu tava na Band, eu contei esse papo de Gajá. Ela foi fazer um show em Brasília e tal, e foi no jornal lá para poder divulgar. Só que eu dar espaço para ela, igual todas as emissoras dão. Quando ela foi embora, ela levou 2 microfones sem fio. Você veja, foram buscar no hotel, pô. O nosso irmão Henry Sobel, o Rabino, ele até morreu. Faleceu semana retrasada. Nós tivemos uma certa proximidade, eu não vou dizer amizade, porque eu nunca fui na casa dele, nunca veio na minha. Mas vocês tiveram algum contato? Algum não, até bastante. Tá. Por causa de direitos humanos, defesa de determinadas causas. Fizemos alguns casamentos juntos, de judeus amigos meus, que diziam a ele: o senhor se importa se eu convidar o reverendo Caio para também vir fazer a solenidade? A gente fez umas 3, eu acho, em São Paulo, com toda a liturgia judaica, debaixo da tenda, e ele muito afável comigo. Toda vez que me encontrava, ele pedia para me dar uma bênção e depois pedia para eu abençoá-lo. Ganhamos um prêmio de direitos humanos juntos, aí por 93, mais ou menos. Pois bem, a vida dele foi destruída por aquela história de não aguentar ver uma gravata numa loja e pegar. Não é uma loucura? Muito doido, cara. Um cara com aquela lucidez, com aquela sobriedade, mas você veja como até hoje... Não precisa. Esse é um fenômeno que não está definido em nenhuma psicologia ou psicanálise. Não está. E já houve estudos de todos os tipos, mas até hoje não se chegou a uma conclusão. Não tem nada... Eu tenho algumas suspeições. Sim. Algumas suspeições a respeito. E por ser muito em mulher, mais do que em homem, a minha suspeição é de que isso tem a ver com algum tipo de repressão não identificada na personalidade da pessoa, nem por ela própria.
e que se manifesta simbolicamente. É aquela necessidade de uma transgressão simbólica. Simbólica. Porque não é importante, não é caro, não é nada. Ela não necessariamente precisa. Não, você não vê, não existe isso com nada grandioso. São bobagens. E que tem a ver com gente que não tem coragem de fazer grandes bobagens, que tem provavelmente uma condição ética bem estabelecida, mas que sofreu algum tipo de repressão ou escondeu algum tipo de situação que não era horrível, mas para ela era. E ficou introjetado ali dentro. E aquilo a pessoa nunca praticaria. Então, para de vez em quando ter a sensação da transgressão que ela não praticaria, a pessoa vai lá e se aposta de algo assim. E no imediato dá uma sensação de satisfação. Logo depois vem carregado de profundo arrependimento e agonia. Tem gente que até devolve. Não se importa em devolver. Tem gente que até devolve, tem outros que têm vergonha de devolver. Mas escondem. Não querem nem ver. Escondem para sempre. Não usam aquilo. Não usam, não é necessário. É aquele... O ato É aquele a ato viagem está aqui, ó. que só pode corresponder a algo anterior. E já tentaram tratar isso com remédio, com isso, com aquilo, mas não funciona. Com música do Eric Clapton, já Não. tentaram de tudo. Você trata isso como o Evangelho trata isso, com confrontação na verdade. E com perdão. Porque enquanto o cara não se sabe perdoado, ele fica reincorrendo na prática. Tem que haver essa intervenção do já agora não há nenhuma condenação. Vamos falar disso? Sem condenação, sem culpa. Romanos 8. Vamos chegar à origem disso, é daqui que isso nasceu, então é aqui que isso morre. Maravilhoso. Sem culpa nenhuma adiante. Está acabado. Aí fica.